Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente utilizar uma aplicação React Native, só que aplicando o CSS de uma outra forma. Nós já vimos em um outro vídeo, né, que a gente, quando quer trabalhar com CSS inline, basta a gente abrir a tag style, né, adicionar o parâmetro style, igual, e colocar um par, né, de abre-chaves mais um par de fecha-chave, e a propriedade mais o valor do CSS que a gente quer, tá? Porém, essa não é uma forma muito comum de ser utilizado aí o CSS, né? Nós vamos ver aqui nesse vídeo como colocar o CSS como se fosse lá igual no HTML, né? Não de maneira externa ainda, mas no mesmo arquivo, só que colocando o que seria um monte de classes, vamos dizer assim, tá? Que seria aqui esse método, tá? Para isso aqui, eu já tenho aqui um projeto do React Native pronto, né? Eu vou acessá-lo. Então, só para reforçar bem aí para vocês, né? Quando eu coloco cd barra, volta para a minha unidade raiz. Eu colocando cd projetos React Native, eu acesso o diretório, né, que eu quero, e aqui vai ser o nome do meu projeto. Desculpa, galera. Então, entrei aqui no meu projeto do React Native. Agora eu vou rodar aqui o comando code ponto para abrir aqui o diretório, tá? Desculpa, abrir o Visual Studio Code com o meu projeto já funcionando, né? Já tenho ele aqui funcionando. Esse aqui é um projeto que a gente fez num outro vídeo, tá bom? E também eu vou colocar aqui React traço native espaço run traço Android. Muito bem, ele vai começar a carregar aqui o nosso aplicativo, né? Ele vai abrir o emulador e vai carregar aqui o nosso aplicativo no emulador. Vamos aguardar. Sempre é bom a gente fazer aqui esse teste, tá? Ele ainda não carregou 100%, tá bom? É bom sempre a gente só minimizar essas telinhas aqui. Está sendo ainda executado. Agora sim ele vai praticamente finalizar. Muito bem, agora sim eu tenho o meu aplicativo aqui funcionando. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar e vou fazer tudo quase do zero aqui novamente com vocês, tá bom? Usando aí a própria classe, tá? Vou apagar aqui. Então, olha só, aqui eu deixei só os imports, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com o Vue e com a Text novamente, tá? Do React Native. E vou só importar aqui o React, né? De React aqui mesmo. Muito bem, como é que eu faço para criar aqui a classe? Export default a classe, né, a palavrinha class, e o nome da minha classe aqui que eu vou chamar de principal. Abro e fecho chaves. Muito bem. Para eu trabalhar com classe, a gente tem que trabalhar primeiramente com um render. Então, eu abro e fecho parênteses e abro um par de chaves aqui. Muito bem. E dentro do render, a gente só coloca aqui o return, né? Esse return aqui, a gente, abre e fecha parênteses, e aqui vai o ponto e vírgula, tá? Essa é a estrutura, né? Só que a minha classe aqui, se eu deixar dessa forma, não vai funcionar, porque eu tenho que fazer o uso da herança, ela tem que herdar de alguém. E esse alguém vai ser aqui, ó, uma extensão de componente. Muito bem, agora sim pode ver que ele já importou aqui novamente. Agora, quando eu colocar aqui uma view, e dentro da minha view aqui, um text, vamos colocar aqui, a classe está funcionando. Aí, isso tem que aparecer lá no meu aplicativo. Salvei, né? Já deve ter sido feito o refresh aqui. E apareceu para nós o texto, a classe está funcionando. Muito bem. Nós já vimos, né, só revisando aqui, que se eu colocar aqui style igual e um par de abre-chaves, né, com um par de fecha-chaves, basta eu colocar aqui, ó, color
dois pontos, e entre aspas simples, né, ou apóstrofo, eu coloco a cor aqui, né, a propriedade que eu quero formatar, tá? E isso aqui já está funcionando. Porém, nós não vamos trabalhar dessa forma, porque senão o código vai ficar muito poluído aqui. Uma outra alternativa é a gente trabalhar parecido lá com o que a gente tem no HTML. A gente coloca lá, pega HTML, hit, e dentro do hit a gente abre lá um par de tags do tipo style, né? Style, e aí dentro do style a gente coloca lá as classes ou IDs que a gente precisa. O que vai acontecer aqui no React Native é que muda um pouquinho. Para eu trabalhar com CSS, né, que não seja inline, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é, aqui em cima no import, eu vou ter que trazer o style sheet, né? Eu já até posso colocar um vírgula. Observem que ele não está funcionando, está esmaecido aqui porque eu não estou fazendo uso dele ainda. Aqui, eu vou declarar uma constante, tá? E essa constante que eu vou chamar de estilo. E aí sim, ó, essa constante chamada estilo, ela vai receber o quê, ó? Style sheet.create. Ou seja, eu vou criar um estilo aqui para esse arquivo, tá? Tudo que eu colocar aqui nesse meu estilo vai funcionar apenas para esse arquivo aqui, tá bom? Isso é muito importante a gente saber. Eu coloquei aqui o create, eu vou abrir chaves aqui, desculpa, parênteses, e vou abrir aqui um par de chaves, tá? E aqui no final eu já fecho. Agora, aqui sim, aqui dentro, eu vou colocar todo o meu código CSS. O que é importante aqui? Lá no HTML, a gente colocava o ponto para criar uma classe. Eu não preciso fazer nada disso aqui no meu React Native. Basta eu colocar o nome, né, da estrutura que eu quero utilizar, que eu vou chamar a primeira estrutura de título, dois pontos e vou abrir um par de chaves, tá? Se eu for ter outra estrutura, eu vou chamar aqui de vírgula, outra estrutura de bloco, né, ou melhor, container, né, que é mais comumente usado, e vou colocar aqui uma outra estrutura. Observem que eu estou separando cada uma das minhas estruturas aqui com vírgula, tá bom? Isso é muito importante para vocês saberem. E aí, aqui dentro de cada uma dessas estruturas, eu vou colocar o meu código CSS. Por exemplo, aqui, ó, no título, eu vou mudar a cor, tá? A cor aqui eu vou colocar que vai ser verde, certo? Vírgula. Eu vou colocar aqui um fonte weight, tá bom? Para deixar essa fonte aqui mais forte. Observem que eu vou colocar aqui os 700, vírgula, e além disso, eu vou colocar um tamanho também aqui, ó, fonte size. E aí o meu fonte size aqui, ó, eu vou colocar 30. Aqui a gente não vai trabalhar com unidades de medida, tá? PX, né, EM, assim por diante, tá bom? O mais comum é a gente trabalhar com porcentagem, mas aí eu dou um outro exemplo para vocês. Então, aqui no tamanho da minha fonte, eu vou colocar 30, tá? Então, aqui eu coloquei algumas propriedades do CSS. No meu container aqui, eu vou apenas colocar um background. Como é que funciona aqui? É o background color. Dois pontos, eu vou falar que aqui a cor de fundo vai ser preta, tá? Então, basta eu colocar aqui o jogo da velha, aqui a cor preta. E vou salvar. Se eu executar isso daqui, né, vocês podem ver que não aconteceu nada, né? Por quê? Na verdade, até parou de funcionar o texto que eu já tinha lá. Por quê? Porque eu não estou usando ainda esses estilos, tá? Como que a gente faz para aplicar aqui esses estilos, né? Eu venho aqui na view, vou colocar agora novamente aqui a palavrinha style, igual, só que ao invés de ter um par de abre e fecha chaves, eu vou ter apenas um abre chaves e um fecha chaves, tá? E aí, o que eu vou ter que fazer? Adicionar aqui minha variável, né, de CSS, que é a variável estilo, tá? Do estilo, o que eu quero pegar? Eu quero pegar o título, então eu coloco estilo, ponto, e aí, ó, opa, o título não, aqui vai ser o container, tá? Então, aqui na minha view, né, que seria a minha div, vamos dizer assim, eu apenas quero colocar um fundo para ela. E no meu texto, o que eu quero fazer? Style, ele vai receber quem abre um par de chaves aqui, ele vai receber o meu estilo,
ponto título. Aí sim, tá? Então, é assim que a gente faz para trabalhar com CSS. Vamos ver se ele pegou tudo certinho. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Vamos ver o que está de errado. Bom, eu identifiquei aqui o erro, né? O erro está aqui na digitação, tá? Não é colo, é color. Tá? Acho que aparentemente é só isso aqui de erro, por isso que não apareceu lá no nosso layout, tá? Então, era isso mesmo, ó, a classe está funcionando, né? Observe que o tamanho dela ficou grande aqui. E só para vocês verem, ó, o que a gente pode fazer, ó, pode ver que o fundo aqui está branco, vamos dizer assim. Tá? A gente pode fazer o seguinte, o fundo está branco, mas a parte do container está preta, né? O que a gente pode fazer no container, eu vou mudar aqui para um tom de azul, vou colocar o azul, e aí aqui, ó, na altura, height, para height, 2 pontos, vamos colocar aqui, ó, entre aspas simples, 100% só para vocês verem, tá? Tá faltando aqui a vírgula, né? Não pode esquecer, senão realmente dá erro. E aí, quando a gente salva, ó, observe que agora, né? Eu coloquei o fundo aqui desse meu container, né? Para azul, e falei que esse meu container vai ocupar 100%. Obviamente, se eu criar mais um text aqui, né? Ele vai... Opa! Ele vai preenchendo para nós aqui. Ok? Bom, galera, vocês podem observar que não é tão difícil, né, trabalhar com a parte de CSS no mesmo arquivo, tá? A diferença é que a gente vai precisar criar aqui uma constante, né? Falar que essa constante recebe o quê? Uma criação de um estilo aqui específico. E aí basta a gente declarar cada uma aqui, vamos dizer, das classes, né? Não é uma classe, porque aqui a gente não tem o símbolo de ponto, tá? Mas a gente consegue colocar cada uma das estruturas separando sempre por vírgula, bastando, né, apenas a gente, vou até criar aqui um título 2 só para vocês verem, mudar aqui as propriedades, ó, vamos mudar aqui para um outro F aqui, color, vamos colocar o tamanho 20, vamos colocar aqui 500, né, e aqui vai ser o título 2, tá? E aí aqui, né, para a gente chamar, style, né, chamo o nome da minha constante aqui, que é estilo, tá? Do estilo eu quero o título, aí eu escolho aqui o título 2. Eu tenho o título aqui e título 2. E aí ele já faz aqui a mudança, né, de formatação para a gente adequadamente. Ok? Eu acho que nesse vídeo era isso, né? Espero que todos tenham entendido. Até a próxima aí, galera.